Projeto de Lei do Senado, número 541, de 2011. Altera a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, e a Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, dispondo sobre a acessibilidade nos passeios públicos. A autoria do projeto é do senhor senador Aloísio Nunes Ferreira. E a relatoria coube a nossa querida senadora Lúcia Vânia, que já está ali pronta para oferecer o seu parecer, a quem passo a palavra. Senadora Lúcia Vânia. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, submete-se ao exame da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo o projeto de lei do Senado de 2011, de autoria do senador Aloísio Nunes Ferreira, que pretende regrar em normas federais a garantia da acessibilidade das pessoas com deficiência nos passeios públicos. Para tanto, a proposta visa alterar duas normas legais importantes. A Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. E a Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, conhecida como a Lei da Acessibilidade, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências. No caso do Estatuto da Cidade, o projeto pretende adicionar às atribuições da União no campo da política urbana a de promover, por iniciativa própria e em conjunto com os entes federados, a melhoria dos passeios e logradouros públicos e do mobiliário urbano, bem como a de instituir regras de acessibilidade aos locais de uso público. Adicionalmente, propõe acrescentar ao dispositivo que trata a obrigatoriedade constitucional do plano diretor a previsão de os municípios elaborarem um plano de rotas estratégicas compatível com o plano diretor ou nele inserido, assim como estabelece os critérios para a elaboração do plano de rotas estratégicas. No tocante à lei de acessibilidade, por sua vez, a lei proposta acrescenta a norma vigente à definição de passeio público, fixando suas dimensões mínimas e estabelecendo as características dos materiais a serem empregados em sua construção. Análise. Nos termos do artigo 104-A do Regimento Interno do Senado Federal, compete a essa comissão opinar sobre a matéria. No mérito, considero procedentes os argumentos do autor. De fato, ao determinar no parágrafo 2º do artigo 227 que a lei disporá sobre normas de construção dos logadouros e dos edifícios de uso público, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, a Constituição Federal delimitou a jurisdição normativa da União neste campo. Na esteira deste comando constitucional, foi editada a Lei 10.098, de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências. Embora o artigo 3º dessa norma legal já determine que os espaços de uso público devem ser concebidos e executados na forma de torná-los acessíveis a esse grupo social, o projeto sob exame pretende aprimorar a lei de acessibilidade no sentido de tratar mais especificamente dos passeios públicos em face de sua relevância para a mobilidade das pessoas com deficiência. O projeto sob exame pretende alterar também o Estatuto da Cidade, norma geral que estabelece as diretrizes da política de desenvolvimento urbano a ser implementada pelos municípios. No aspecto formal, contudo, sem prejuízo das louváveis e pertinentes intenções que ensejaram a proposição, às quais me associo, considero que se impõem ligeiros reparos no tocante ao conteúdo da redação do projeto. O primeiro refere-se à redação da proposta do artigo 3º do Estatuto da Cidade, dispositivo que trata das atribuições da União no interesse da política urbana. A redação ora vigente consolida as prerrogativas e deveres atribuídos à União pela Constituição Federal, escopo que não poderia ser ultrapassado pelo comando da lei ordinária. Nesse sentido, entendo que a alteração proposta no inciso 3º do artigo 3º com o propósito de atribuir à União competência para executar a melhoria dos passeios públicos e do mobiliário urbano, como quer a proposição, a par de adentrar sem previsão constitucional. Para tanto, as prerrogativas municipais neste campo não se coaduna com a distribuição das competências administrativas dos entes federados fixado na lei maior.
Nesse aspecto, deve caber à União, como pretende a redação dada ao inciso 4º do artigo 3º do Estatuto da Cidade, a instituição das normas a serem observadas pelos municípios relativos à acessibilidade aos locais de uso público. Outros reparos destinam-se a aprimorar a clareza do dispositivo proposto ou a adequá-lo aos ditames da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 98, que dispõe sobre a elaboração de leis. Os necessários ajustes são feitos na forma de emenda adiante formuladas. Voto. Ante o projeto, voto pela aprovação do projeto de lei do Senado 541, de 2011, com as seguintes emendas. Desse a emenda do PLS 541 de 2011, a seguinte redação: altera a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. E a Lei 10.098, de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências para dispor sobre a acessibilidade nos passeios públicos. A emenda 2. Desse ao artigo 2º do PLS número 541 de 2011, a seguinte redação: o artigo 2º, o inciso 4º do artigo 3º da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos, bem como normas de acessibilidade aos locais de uso público. Emenda 3. Desse aos parágrafos 3º e 4º, acrescido do artigo 41 da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, na forma do artigo 3º do PLS 541, de 2011, a seguinte redação: artigo 3º. Artigo 41. Parágrafo 3º. Nas cidades de que trata o caput deste artigo, deverá ser elaborado plano de rotas estratégicas compatíveis com o plano diretor ou nele inserido que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vista a assegurar acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Parágrafo 4º. O plano de rotas estratégicas será elaborado preferencialmente sobre as rotas e vias existentes que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, sempre que possível de maneira integrada com sistemas de transporte coletivo urbano de passageiros. Emenda 4. Situa-se no parágrafo 1º acrescido do artigo 3º da Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, na forma do artigo 4º do PLS 541 de 2011, as expressões infraestrutura por infraestrutura, desprovida e obstáculo, infraestrutura por infraestrutura, desprovida e obstáculos, por desprovidas de obstáculos, e permanente ou temporária por permanente ou temporária. Essa, portanto, é uma emenda de redação. Era o que eu tinha a relatar, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, o parecer da nossa senadora Lúcia Vânia é pela aprovação, pela relevância da matéria e acrescido das emendas 1, 2, 3 e 4, que tem o sentido de aperfeiçoar e corrigir matérias de redação, que é o caso da emenda do número 4. Então, em discussão, encerrada a discussão, em votação, senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram aprovado o projeto do senador Aloysio Nunes Ferreira, que vai também à comissão, não é terminativo, a matéria vai à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.